Gravando. Bom, boa tarde a todos, boa tarde. Com muita alegria, a gente apresenta e dá as boas-vindas à professora Sara Faria Monteiro Manzini Costa, nova professora aqui da Faculdade de Matemática, que você tenha muito sucesso aqui. E no seminário, a Sara vai falar para a gente sobre interseções completas e pontos de Weierstrass. Obrigada, Dilene, pela apresentação. Obrigada a todo mundo pelo convite. Bom, esse trabalho foi o trabalho que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, junto com o meu orientador, André Contiero. E o que a gente quis estudar foi a geometria do espaço de Moduli das curvas pontuadas com gênero G e semigrupo de Weierstrass prescrito H. Então, a gente começa com uma curva algébrica inteira e projetiva de gênero maior do que 1, definida sobre um corpo algebricamente fechado de característica zero. Quando você toma um ponto nessa curva, a gente chama de semigrupo de Weierstrass o semigrupo no ponto P, formado pelos números não negativos inteiros, tais que existe uma função regular em C menos P, né, em toda a curva, exceto no ponto, e que no ponto P ela tem um polo de ordem N. Se esse semigrupo tiver o conjunto de suas lacunas diferentes de 1, 2 até G, onde G é o gênero, então esse ponto é chamado um ponto de Weierstrass da curva. Então, como eu disse, o nosso objetivo é estudar a geometria do espaço de Moduli das curvas pontuadas. Então, a gente pega uma curva, marca um ponto nela, e nesse ponto, esse ponto precisa realizar o semigrupo de Weierstrass H. Então, fixa um semigrupo e você considera todas as curvas que realizam esse semigrupo num ponto liso P. Você pega o espaço de todas essas curvas. Então, a gente já sabe que esse espaço de Moduli com semigrupo fixado, ele é um localmente fechado em MG1, então faz sentido eu estudar, ele é uma variedade, faz sentido eu estudar a geometria, a dimensão desse espaço, e a gente se ateve a estudar a geometria. Então, já existiam alguns resultados nesse sentido. O primeiro deles é do Nakano, de 2008, que garantia que se você tinha um semigrupo gerado por, no máximo, 4 elementos, com gênero menor ou igual que 6, então, exceto para o semigrupo gerado por 4, 9, 10 e 11, o espaço de Moduli, ele era irredutível e racional. E também tinha um teorema, um teorema do Bullock, de 2012, que garante que se você tem um semigrupo também de gênero menor ou igual que 6, então o espaço de Moduli, ele é irredutível e ele é racionalmente estável, que é um conceito um pouco mais fraco do que o conceito de racionalidade, exceto para os semigrupos gerados por 5, 7, 8, 9 e 11, 6, 7, 8, 9 e 10. E o outro resultado também bem recente do Pflüger garante que se você tem um semigrupo de Castelnuovo, que é um semigrupo cujos geradores têm essa cara aqui, D menos R mais 1 até D, onde D é maior ou igual que 2R mais 1, esses aqui são números naturais, e que se R é maior ou igual que 4 e R menos 1 divide D menos 1, ou se R é igual a 5 e D é par, então o espaço de Moduli ele tem duas componentes irredutíveis. Caso contrário, ele era irredutível. Então, o que eu quero que vocês notem é que para todos os resultados que já existiam, em que eles conseguiam mostrar que o espaço de Moduli ele era racional, o gênero é muito baixo, então o gênero do semigrupo é sempre menor ou igual que 6, ou ele tem um número muito reduzido de geradores minimais. Esse aqui, por exemplo, é gerado por no máximo 4 elementos. Então, todos os resultados que eram obtidos até 2012 com o Bullock aqui, e também até 2021 com o Pflüger, eles restringiam muito o semigrupo. Era um semigrupo sempre com gênero muito baixo, e isso podia ser feito na mão mesmo. Você pegava todos os semigrupos
e calculava. Nesse artigo aqui do Nakano, foi isso que ele fez. Pegou todos os semigrupos com no máximo 4 elementos de geradores minimais e gênero menor ou igual que 6. Bom, considerando, o que eu vou apresentar agora é a construção do espaço de Moduli, como que a gente constrói uma compactificação desse espaço, e depois mostrar os resultados que eu obtive. Então, a gente começa com uma curva Gorenstein inteira e completa de gênero G, definida sobre um corpo algebricamente fechado, e toma P, um ponto liso dessa curva. A gente denota por H os semigrupos de Weierstrass das não lacunas dessa curva pontuada, e a gente supõe que esse H é um semigrupo simétrico e não hiperelíptico. Não hiperelíptico significa dizer que 2 é uma lacuna desse semigrupo, 2 não pertence ao semigrupo. E dizer que ele é simétrico significa dizer que o número de frobênios dele, o último natural que não pertence ao semigrupo, é 2 vezes o gênero menos 1. Supondo isso, a gente tem que 2G menos 2P é um divisor canônico da curva, e aí o espaço das seções globais desse divisor canônico na curva, ele tem dimensão G, e ele pode ser gerado pelas G funções racionais, que a gente denota por xn0 até xng menos 1. Com essas hipóteses, eu consigo mergulhar essa curva em PG menos 1. Então, eu vou enxergar essa curva agora no espaço projetivo de dimensão G menos 1. Os semigrupos simétricos, existem semigrupos simétricos, que são os semigrupos que eu utilizo, que não são realizáveis. Tais semigrupos em que não existe uma curva que realiza esse semigrupo como um semigrupo de Weierstrass. Mas, por outro lado, eu tenho que todo semigrupo simétrico e não hiperelíptico, ele pode ser realizado pela monomial canônica que tem uma singularidade. Então, nem todo semigrupo simétrico, eu não sei se completei a frase, mas nem todo semigrupo simétrico pode ser realizado por uma curva lisa, mas todo semigrupo simétrico não hiperelíptico pode ser realizado pela curva canônica, que tem uma singularidade, que é uma curva Gorenstein. Então, essa curva canônica aqui, com essa parametrização, está em PG-1. Se eu considero a carta afim x0 igual a 1, essa parametrização é dada pela curva monomial afim. Então, ela tem essa carinha aqui bonitinha, onde N1, N2 até NG-1 são os G primeiros elementos do meu semigrupo. E aí, essa curva C0 restrita a x0 igual a 1, ela está contida em AG-1, no espaço afim de dimensão G-1. E o seu anel de coordenadas é a soma de potências de T elevado a N, onde esse N pertence ao semigrupo H. Por outro lado, se eu pego os geradores minimais desse semigrupo, ou seja, a quantidade minimal de naturais que geram o meu semigrupo, eu posso tomar a curva monomial afim, onde essas potências de T aqui são exatamente os geradores minimais do semigrupo, e enxergar ela em AR, que a gente chama de dimensão de mergulho, a menor dimensão que eu consigo enxergar essa curva. O anel de coordenadas dessa curva D também é o anel dado pelas potências de N, onde N está no semigrupo. Então, isso aqui, os anéis de coordenadas da curva D e da curva C0 restrita a carta afim x0 igual a 1, são isomorfos. Como duas variedades afins são isomorfas, se e só se seus anéis de coordenadas são coálgebras isomorfas, essas duas curvas, D e EC0, são curvas isomorfas. Como projetivizar essas duas curvas consiste em colocar apenas um ponto nelas, o ponto do infinito, eu tenho que essas curvas são também isomorfas projetivamente. Elas são curvas projetivas isomorfas também. Bom, então, tudo começa, a construção do espaço de módulo começa quando a gente considera uma base permitiana. Então, uma base permitiana, ela é formada por funções racionais, tais que as ordens de polo de todos os seus elementos são distintas. E a gente vai considerar uma base permitiana para o espaço das seções globais, para o H0 do divisor bicanônico, 4G menos 4P, que é o ponto marcado.
Quando você pega qualquer elemento do semigrupo menor ou igual do que 4 vezes o gênero mesmo, menos 4, ele pode ser descrito como soma de 2 elementos do semigrupo menores ou iguais a 2G menos 2. Então, você pega um elemento menor ou igual a 4G menos 4. Existem algumas maneiras de você escrever esse elemento aqui como soma de 2 elementos do semigrupo que são menores do que ele. Então, se a gente fixa esses índices S0 aqui, o AS0, como sendo o menor A possível entre esses aqui, e a gente fixa que o ASJ tem que ser sempre menor do que o BSJ, quando a gente faz isso, os elementos AS0 e BS0, que eu vou fixá-los como AS e BS, o produto deles forma exatamente a base P-hermitiana do lema anterior. Então, eu consigo construir essa base aí só fazendo análise nos elementos do semigrupo. Se eu considero agora o ideal da minha curva canônica, que eu mergulhei em PG-1, eu posso dividi-lo em suas partes homogêneas, olhar a soma das suas partes homogêneas, isso é um ideal homogêneo. E, em particular, a dimensão da parte homogênea de grau 2 é G-2 que multiplica G-3 sobre 2. Quando eu pego cada não lacuna, cada elemento do semigrupo menor ou igual a 4G menos 4, para cada produto que não são aqueles produtos que eu fixei na base, eu posso escrevê-los como combinações dos elementos da base, certo? Se eu considero agora o levantamento da base P-hermitiana, porque a base P-hermitiana ela é formada por funções racionais. Se eu levanto ela para o anel de polinômios, enxergo aqui agora, o que eu tenho são, passando esses elementos para cá e considerando esse CSN aqui igual a 1 quando n é igual a S, o que eu tenho são essas formas quadráticas que se anulam na curva C pela construção delas. Então, eu peguei a escrita desses produtos aqui, levantei para o anel de polinômios e eu consigo essas formas aqui que se anulam na curva C. Se eu defino como FSI0 só essa parte inicial das formas aqui, esse primeiro termo junto com esse segundo aqui, e defino elas como FS0, eu tenho que o ideal da curva monomial lá do começo, que realiza todos os semigrupos não hiperelípticos e simétricos, ele é gerado exatamente por essas formas. Então, tudo aqui que eu estou construindo apenas baseada nos elementos do semigrupo, certo? E o ideal da C0 é gerado exatamente por essas formas, FSI0. A gente chama unfold, ou desdobramento dessas formas, a perturbação dessas formas por elementos da base P-hermitiana que têm peso menor do que o peso da forma. Então, eu não defini peso, né? Mas o peso de uma forma é exatamente S, que é a soma de ASI, BSI. Então, esse S aqui da frente denota o peso da minha forma, que nada mais é do que a soma de duas não lacunas do semigrupo. Então, perturbar, fazer o unfold dessa forma, ou desdobrar essas formas, significa fazer combinações, subtrair combinações com coeficientes no corpo, dos elementos da base P-hermitiana que tem peso menor do que S, que é o peso da forma. Então, o que acontece? Aquelas formas FSI que eu tinha construído aqui no slide anterior, aqui que se anulam na curva, elas podem ser dadas pelo desdobramento, pelo unfold das minhas formas geradoras da curva monomial canônica FS0. Então, quando eu pego uma curva Görensen, eu consigo construí-la através de uma perturbação no ideal da curva monomial canônica. Se eu considero a N o espaço afim, onde esse N aqui é a coleção de todos os coeficientes das formas quadráticas desdobradas, e eu considero π a restrição
perdão, considero x o lugar dos zeros dessas formas, o anulamento dessas formas, e π a restrição desse x à segunda projeção, então eu projeto ele em AN, eu tenho esse diagrama comutativo, cujas fibras aqui são fechados em PN, e cuja fibra especial, a imagem inversa do zero aqui, é exatamente a minha curva C0. E outra coisa que eu preciso definir também é o que é uma cisige entre as formas. Então, as formas, a gente considera as formas quadráticas geradoras da curva monomial, e eu chamo de cisiges entre essas formas equações desse tipo aqui, onde esses BSIs aqui são elementos no anel de polinômios, certo? Então, são combinações com elementos no anel de polinômios que dão zero. A minha cisige, ela é linear quando esses BSIs aqui forem formas lineares. Então, eu vou me ater a esse tipo de cisiges, as cisiges lineares que ocorrem quando esses polinômios aqui são formas lineares. Se por acaso a minha cisige for do tipo b vezes f menos f vezes b igual a zero, a gente diz que ela é uma cisige trivial, porque ela vem de uma relação trivial entre os polinômios, é uma relação dele com ele mesmo. E aí, o André e o Cal mostraram que quando você pega as meias de G-2, G-5 formas quadráticas, que eu estou denotando por F, S' e linha 0, que são daquelas geradoras da monomial, diferentes das formas desse tipo aqui, ou seja, cujo peso da forma é 2G menos 2 mais NI, vai existir uma cisige linear isobárica com essa cara, em que eu começo multiplicando elas pela forma linear x2g menos 2, isso aqui vem do anel de polinômios dado pelo levantamento, que multiplica a forma, mais combinações de xn vezes outras formas, com esses coeficientes epsilon aqui sendo 0, 1 ou menos 1, certo? Então, eu tenho a garantia de cisiges dessa forma aqui, para as formas quadráticas F e linha, F, S' e linha, diferentes das formas que têm peso 2G menos 2 mais NI. Se eu pego essas cisiges, que eu já sei que elas existem entre as formas geradoras da C0, e eu substituo nelas as minhas formas desdobradas, as formas com o unfold, com a perturbação do ideal, o que eu tenho é uma escrita desse tipo, combinações das minhas cisiges, mais restos. Coisas que sobram que não são combinações das minhas formas. E aí, o que vai me interessar é o que acontece nesses restos. Eu não perco informações sobre os coeficientes dos caras que estão aqui, se por acaso eu troco as variáveis xn por uma potência t elevado a n de uma variável t, porque no fundo, o que me interessa são os pesos desses coeficientes. Então, para facilitar minhas contas, o que eu faço é substituir xn por t elevado a n, certo? Quando eu faço essa substituição, o que eu tenho é um sistema, uma soma, onde os coeficientes, todos os coeficientes, a soma deles eu denoto por ρ de SI, S' e linha M, que multiplica potências da variável t, certo? Onde esse somatório aqui é tomado apenas nas não lacunas do semigrupo. E aí vem o resultado. Se você tem um semigrupo numérico que satisfaz que a primeira não lacuna é maior que 3 e menor do que G, e é o semigrupo diferente de 4 e 5, na verdade essas hipóteses nem precisam mais, porque já foi provado para esse caso. Então, as meias de G-2, G-3 formas F e SI, que são o desdobramento das geradoras da monomial, elas vão se intersectar numa curva canônica agora em C em PG-1, se e somente se os coeficientes das minhas formas desdobradas satisfizerem as equações ρ de S' e linha M igual a zero. Então, nesse caso, o ponto no infinito é um ponto liso dessa curva, que vai ser dada pela interseção dessas formas, que realiza o semigrupo de Weierstrass H.
Então, construir o espaço de módulo é simplesmente resolver um sistema com coeficientes. E aí, se eu faço substituições possíveis nas minhas variáveis, que são transformar a variável em xn, por exemplo, em xn mais uma soma de variáveis que têm peso menor do que n, se eu faço essa troca, o que me resta fazer no fundo é trocar xni por potências de uma constante vezes xni, e aí eu tenho a compactificação do espaço de módulo. As classes de isomorfismos de curvas Gorenstein completas, inteiras, pontuadas com semigrupo de vai extras H, ou seja, o espaço de módulo, correspondem objetivamente às órbitas da ação do grupo multiplicativo no cone quase afim de vetores, cujas coordenadas são os coeficientes das minhas formas quadráticas desdobradas que satisfazem as condições, as equações ρ de S' e linha m igual a zero. Então, você começa com a monomial canônica, que a gente tem certeza que o semigrupo é realizado por ela, porque ela tem uma singularidade, desdobra o ideal dela e substitui essas formas no lema da Syzygy. Quando você substitui essas formas, você obtém equações nos coeficientes. Se essas equações satisfazem, elas são iguais a zero, as condições desses coeficientes me dão o espaço de módulo da curva. Bom, o que agora eu e André pensamos na nossa tese? Então, agora, o que eu falei até agora foi a construção da compactificação do espaço de módulo. Agora vai vir o que nós pensamos na tese mesmo. Então, se a gente pega uma curva no espaço de módulo, o que a gente acabou de mostrar é que ela é dada pela deformação da curva C0, porque eu perturbo, eu desdobro o ideal da C0. Agora, lá nos primeiros slides, eu mostrei que a C0 é isomorfa a D0, onde essa D aqui é dada pelo conjunto minimal de geradores. Então, como elas são isomorfas, eu posso enxergar a curva C no espaço de módulo como deformação da D0. O que eu ganho com isso? Muito menos conta, porque eu vou implodir, foi o nome que a gente batizou o nosso mapa, eu vou implodir as nossas contas. Então, se você considera um semigrupo numérico, e aí você toma os seus G primeiros elementos, que era o que a compactificação anterior fazia, e considera apenas os geradores minimais, A1 e AR, eu vou definir um mapa que vai de K de xn0 até xng-1, que são os geradores canônicos, os G primeiros, para K de xa1 até xar, fazendo o xn0 transformando igual a 1, porque eu estou considerando a carta afim x0 igual a 1, e cada xni, vou escrevê-lo como o produto de potências dos xai's, de maneira que, quanto menor for o peso aí, maior é a potência. Então, esse homomorfismo que permite que a gente imploda as contas é chamado de mapa de implosão. Então, o primeiro resultado que nós obtivemos foi que se você pega uma curva inteira Gorenstein em um semigrupo que ele é interseção completa, então, essa curva realiza o semigrupo num ponto P liso, se somente se ela é dada pelos desdobramentos dos R-1 polinômios isobáricos que geram D. Então, a ideia principal desse teorema aqui foi supor que ela é interseção completa. Então, uma ideia da prova, a gente consegue, como a gente fez antes, mergulhar essa curva em PG-1, e a gente sabe que essa curva C é dada pelos desdobramentos das formas geradoras da curva monomial canônica. Então, ou seja, ela é dada pela deformação da monomial canônica. Portanto, se eu restringo essa curva C a carta afim x0 igual a 1, ou seja, eu faço esse x0 aqui igual a 1, essa minha curva vai ser dada pela deformação da monomial canônica restrita a x0 igual a 1, certo? Vista agora como uma curva afim. Se eu faço a implosão
das minhas formas F, S e I, eu reduzo a dimensão agora do mergulho da minha curva para PR. Eu consigo mergulhar lá em PR. E aí, a minha curva C restrita x0 igual a 1 vai ser isomorfa à φ de C restrita x0 igual a 1, que está em AR. Se eu pego a curva monomial afim que realiza o semigrupo, que a gente chama ela de spec de K de H, ou seja, aqui são as potências de T são os geradores minimais dessa curva, e tomo GKJ como seus R-1 geradores, e eu sei que são R-1, porque ela está em AR e ela é interseção completa por hipótese. Como a curva D ela é isomorfa a C0 restrita a x0 igual a 1, quando eu faço a implosão dos geradores da C0 restrita a x0 igual a 1, que eu vou ter uma combinação dos geradores da D. E aí, se eu faço a implosão das formas desdobradas, eu vou ter uma combinação dos geradores da D mais somas dos elementos da base P hermitiana implodida também. Então, tudo baixa, as contas diminuem, porque a gente implode as contas. E aí, se eu considero essa deformação aqui, que vai de C0, que é a deformação da curva C0 restrita a x0 igual a 1, eu tenho que a imagem inversa da fibra especial é a minha curva C0, e para algum S em AN, essa imagem inversa é a minha curva C. Se eu tomo agora os desdobramentos dos geradores da curva D, então aqui são os geradores da D desdobrados, o que eu tenho é também uma deformação da curva D, tal que para algum elemento aqui em AN, a imagem inversa dele, a fibra dele, é exatamente a φ de C restrita a x0 igual a 1. Essas deformações neta e psi são isomorfas. E como a deformação de uma curva interseção completa é ainda uma curva interseção completa, essa curva φ de C restrita a x0 igual a 1, ela é interseção completa. Ou seja, ela é dada pelos unfolds dos geradores da curva D, que era o que eu queria mostrar. Reciprocamente, se eu pego a curva monomial afim dada pelo semigrupo, C0, a monomial canônica que realiza o semigrupo, e pego os geradores do ideal dela, pelo lema da Syzygy, eu tenho essa relação aqui. Se eu implodo as minhas Syzygies, eu já sei que eu vou ter combinações dos geradores da curva D. Só que a curva D é interseção completa. Pelo complexo de Koszul, relações com coeficientes no anel de polinômios entre os geradores são sempre triviais. Então, o que está acontecendo? Quando eu implodo as minhas Syzygies, todas elas vão para zero. Eu não precisava satisfazer um sistema em que as equações eram iguais a zero. Essas relações entre os coeficientes são trivialmente satisfeitas. Então, a compactificação do espaço de módulo, nesse caso, ela é trivialmente construída. Se eu faço aquelas mudanças nas variáveis, dessa mudança aqui, eu consigo normalizar ou zerar meio de RR mais 1 coeficientes das minhas formas, e aí os coeficientes desses unfolds normalizados, com essa quantidade aqui zerada, eles formam uma base para a parte negativamente graduada do primeiro módulo de cohomologia do complexo cotangente, do T1 da curva. Então, tudo o que eu fiz, eu não tive nenhuma restrição nos coeficientes, eu não tive nenhuma relação nos coeficientes. A única coisa que eu fiz foi contar os coeficientes das Syzygies e depois normalizá-los. Isso coincide com a base do T1. E aí a gente obtém o nosso resultado. Se você tem um semigrupo simétrico de gênero G maior ou igual que 2, gerado minimamente por R elementos, se a curva monomial afim ela é interseção completa, então a projetivização do espaço de módulo é a projetivização do T1 negativo. Ou seja,
O meu espaço de módulo é um PN. E aqui eu não estou restringindo o gênero. Todos os resultados obtidos anteriormente restringiam gênero menor ou igual que 6, número pequeno de geradores minimais. Aqui a gente não restringe nada. O que eu preciso é que a curva seja interseção completa. Então, como o corolário disso aqui era um resultado já conhecido, mas a tese do Pinkham é uma coisa que ninguém gosta de chegar muito perto, mas como corolário desse resultado, a gente mostra que se um semigrupo numérico ele é a interseção completa, então ele é realizado como um semigrupo de Weierstrass de uma curva lisa. Porque como a compactificação do espaço de módulo é um PN, e o lugar não singular tem codimensão 1, significa que lá dentro do espaço de módulo tem curva que é não singular, tem curva lisa. Então, todos os semigrupos que são interseção completa, são semigrupos simétricos realizáveis. Então, no final, eu vou dar uns exemplos que a gente encontrou com um gênero bem grande e número de geradores um pouquinho maior também. Então, a gente conseguiu também um outro resultado, enfraquecendo um pouco a hipótese, mas tendo que colocar uma hipótese a mais. Então, o resultado anterior que a gente tinha, a gente precisava que a curva fosse interseção completa global. Mas eu não precisava supor que o semigrupo era realizável. Agora eu vou mostrar um resultado paralelo que a gente obteve, que a gente pode supor que a curva é apenas localmente interseção completa. Ela é interseção completa local. Mas, em contrapartida, eu preciso garantir que meu semigrupo é realizável e isso é um problema em aberto ainda. Quais semigrupos simétricos são ou não realizáveis? Então, a gente começa com a sequência do tangente. E aí, quando a gente tem uma curva que ela é não singular, que ela é singular, aparece um carinha a mais aqui na sequência exata, que é exatamente o T1. Então, se a curva fosse lisa, a sequência parava aqui. Mas, como ela tem uma singularidade, aparece o T1, que é um skyscraper, ele é um feixe de arranha-céus, traduzindo, né? Mas é um feixe que está suportado apenas na singularidade. Ele só é não nulo na singularidade da curva. Então, quando a gente pega a característica de Euler dessa curva, o que a gente tem é que a característica do T1, característica de Euler do T1, é a característica do tangente, menos a característica de Euler do tangente relativo, mais a característica do normal. Pelo teorema de Riemann-Roch, a característica de Euler do tangente da curva é o grau dessa curva mais 1 menos o gênero. E aí, a gente consegue calcular esse grau aqui, e o grau do tangente da curva é 3 menos 3 vezes o gênero, mais 3 vezes o grau de singularidade, menos μ, onde μ é a dimensão das k-derivações de O-til sobre as k-derivações de O. Esse O-til aqui é o anel local do modelo não singular. Você pega a curva singular, pega o modelo não singular. Então, o μ é exatamente a dimensão dessas k-derivações, e esse delta aqui é o grau da singularidade, que é a dimensão do anel O-til sobre o anel O, localizados em P. E aí, quando você tem um feixe coerente, livre de torção, você tem essa relação aqui, que a característica de Euler do feixe é o poço do feixe, que multiplica 1 menos o gênero, mais o seu grau. Então, utilizando essa informação, eu consigo uma relação entre a característica de Euler do normal menos a característica de Euler do tangente relativo, que é G menos 1 mais o grau do normal menos o grau do tangente relativo. Como o tangente relativo ele é o tangente de PN torcido pelo anel local da curva, o grau desse feixe é o grau da curva que multiplica N mais 1. E aí a gente usa um resultado do Hartshorne, e é aqui que entra a hipótese de dimensão completa, de interseção completa local. Então, quando você tem um subesquema fechado de PN, que é a interseção completa local de codimensão R, eu consigo calcular o dualizante, e ele é isomorfo ao canônico de PN, torcido pela Résima potência exterior do dual do I sobre quadrado. Isso aqui é o normal.
É o feixe normal que a gente está procurando. Então, utilizando esse resultado, eu consigo calcular o grau do normal. O grau do normal é 2G menos 2, mais o grau da curva, que multiplica N mais 1. Então, juntando todos esses resultados, todas essas informações, eu tenho que se ser uma curva projetiva inteira, que é a interseção completa local, e se P é o único ponto singular dessa curva, então a dimensão do T1 é 3 vezes o grau da singularidade menos μ. E aí a gente consegue demonstrar o teorema. Então, esse segundo teorema que a gente obteve é que se você tem um semigrupo numérico, tal que a curva monomial afim é não hiperelíptica e interseção completa local, se o espaço de módulo é não vazio, que é uma hipótese um pouco forte, né? Porque a gente não sabe quais semigrupos são realizáveis, mas se o espaço de módulo é não vazio, então ele admite uma compactificação que é igual à projetivização do T1 negativo. Então a gente começa a demonstração. Como a gente começou na outra, você pega a curva monomial, que é a interseção completa, pega seu feixe projetivo dela em PR e mergulha ela em PG-1. Como ela é uma curva racional que tem um único ponto singular uniramificado, o grau da singularidade, aquele delta que a gente tinha, ele é G. Então, a dimensão do T1 é 3G menos μ. O que eu posso fazer agora é substituir o O pelo anel local da K-álgebra das funções do semigrupo. E aí, com essa informação aqui, eu consigo fazer a conta dessa dimensão mais fácil. Porque as K derivações de K de H, isso é K de N de H, T, del, del, T. Esse N de H são todos os números naturais, tais que ele, mais um elemento do semigrupo, está no semigrupo. Quando eu faço essa conta aqui, eu consigo encontrar que μ é G mais 1 menos lambda de H, onde esse lambda de H é a cardinalidade de N de H menos H. Só que um semigrupo é simétrico se somente se lambda de H é 1. Então, quando eu substituo aqui por 1, o que eu obtenho é que a dimensão do T1, que era o que eu estava calculando aqui em cima, é 3G menos o G que sai dessa conta aqui. Então, a dimensão do T1 é 2G. O T1 ele é um módulo graduado, então eu posso separá-lo nas suas partes positiva e negativa. E aí, a dimensão do T1 positivo vai ser a dimensão do T1, que eu acabei de calcular, que é 2G, menos a dimensão do T1 negativo. E aí, utilizando esse resultado do André, do Ian, do Aislan e do John, e é aqui que entra a hipótese que o espaço de módulo precisa ser não vazio. Se você tem um semigrupo de gênero maior do que 1 e o espaço de módulo é não vazio, a dimensão desse espaço de módulo é 2 vezes o gênero menos 2, mais lambda de H, menos a dimensão da parte positiva de T1. Isso aqui foi uma cota inferior que eles encontraram para o espaço de módulo. E aí, substituindo no que a gente tem, né, a gente calculou a dimensão do T1 negativo no slide anterior, e a gente conclui que a dimensão do espaço de módulo é a dimensão do T1 negativo menos 1. Só que esse espaço de módulo aqui está sempre contido na projetivização do T1. Então, disso a gente conclui que eles precisam ser iguais. Então, a gente enfraquece um pouco uma hipótese, coloca mais uma e obtém o mesmo resultado. Que a compactificação do espaço de módulo é um PN, e não é qualquer N. É a dimensão da parte negativamente graduada do primeiro módulo de cohomologia do complexo cotangente. Então, só para... um corolário que a gente obteve desse resultado é que se você tem um semigrupo não hiperelíptico e a curva monomial ela é interseção completa local, então, se o semigrupo for realizável, ou seja, se o espaço de módulo é não vazio, ela pode ser negativamente deformada sem nenhuma obstrução, porque essas obstruções aqui são dadas exatamente pelas relações entre os coeficientes das formas. E aí, como não tem relações, a gente não tem obstrução. Então, só para ilustrar o que a gente fez, a gente consegue fazer agora, calcular o espaço de módulo, a dimensão, para famílias de semigrupo. Então, a gente tem
o semigrupo 8, 2 mais 8 tal, 4 mais 8 tal, 5 mais 8 tal, que é um semigrupo com 1, 2, 3, 4 geradores, o número minimal de geradores é baixo, mas esse tal aqui é um número natural qualquer. Então, o gênero desse semigrupo não está mais limitado, igual estava antes, a 6, né? Aqui o gênero cresce tanto que eu quero. Nesse caso, o espaço de módulo é isomorfo a um P5 mais 15 tal. A gente conseguiu um exemplo também com 5 geradores, que é esse semigrupo 16, 1 mais 16 tal, 2 mais 16 tal, 4 mais 16 tal, 5 mais 16 tal, onde tal também é um número natural. E a compactificação deu P8 mais 24 tal. E esse semigrupo também que eu consigo generalizar para a família, mas esse aqui foi o mais complicado de encontrar, que a gente não conseguia esse exemplo, mas a gente conseguiu, graças a Deus, um exemplo com 6 geradores. Então, o semigrupo 32, 33, 34, 36, 40, 48 é um semigrupo simétrico de gênero 80 e o espaço de módulo, nesse caso, é P53, é isomorfo a P53. Bom, era isso, gente. Essas são minhas referências. E é isso. Obrigada. Desculpa se eu falei muito rápido. Não falei muito rápido. Obrigada, Sara. Pessoal, alguma pergunta? Algum comentário? Uma pergunta. Sara, aí, pelo que você falou, assim, o fato do semigrupo ser simétrico, né? Uhum. É muito relevante, né? É. Hum, A relevância, Guilherme, está aqui, ó. Cá no comecinho da compactificação, porque eu preciso... Cadê o slide? Ixi, cadê? Aqui. Eu preciso que a dimensão do canônico seja G, que ele seja gerado por essas G funções racionais aqui. Eu só tenho isso, o semigrupo é simétrico. É uhum, cá no começo da construção mesmo. uhum. Entendi. Não, tudo bem. E assim, eu sei, acho que a gente a gente falou, né, sobre isso, mas é possível, sim, você vê possibilidade para em mais pontos, em 2 pontos, por exemplo? Então, a gente surgiu Hum, essa pergunta na minha defesa de tese, a Cecília fez essa pergunta para mim, e aí eu não tinha ideia, eu nem sabia que podia ter semigrupo de Weierstrass e mais pontos, mas tem, né? E aí eu vi que o semigrupo já fica um semigrupo em dimensões maiores, foi aquilo que a gente conversou outro dia, mas eu preciso do conceito de simetria desse tipo de semigrupo, a gente ainda não sabe se tem. Então a gente está... Não, tem. Tem? Uhum. Ai, que bom. Tem. Então, a gente vai tentar generalizar esse resultado Hum, para mais pontos marcados na curva e ver o que dá, mas não comecei nisso ainda. porque aí talvez tenha que mudar um pouco essa coisa aí do gerado por G, funções, porque lá vai ser um pouco diferente essa, em mais pontos, né? Uhum. É. Não, tudo bem. É isso. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Não? Então, vamos agradecer a Sara mais uma vez. Obrigada, Sara. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez, bem-vinda. Foi quase um Obrigada. trote, né? Acabou de chegar, já foi para o seminário. Tá bom, uai. E seja muito bem-vinda aí, muito sucesso, bom trabalho aqui na FAMAT. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Estou lá na sala 131, se alguém quiser passar lá para a gente conversar de álgebra, vou curtir. Então, tá bom, gente.